Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta segunda-feira, dia 4 de novembro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, procedimento simples aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Se estiver aparecendo uma imagem, inscreva-se, é só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, que na sequência vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever gratuitamente no canal. Lembrando também que você pode se inscrever através de botão abaixo também aí, se não estiver aparecendo essa imagem, outro botão aí abaixo do vídeo. E para receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para que você possa testar esses serviços de forma gratuita durante um determinado período, que é receber todas as mensagens de recomendações, as carteiras de ações e informações relevantes no seu celular, no seu desktop. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros mini índice mini dólar, PTR4, Vale 3, CSAN3, STBP3, BRAP4, DTEX3, VVAR3, RENT3 e BBDC4. Enfim, vou falar de todos esses papéis e hoje com a mudança já do horário, Ibovespa a bolsa já trabalhando das 10 às 18 horas, basicamente das 10 às 17h55, entrando no leilão e saindo do leilão após aí as 18 horas. Não tem mais o FT e os futuros mini índices fechando às 18h10 e mini dólar fechando aí às 18h15. Ibovespa então teve um pregão, está tendo um pregão aqui, né? Tá para entrar no leilão de fechamento. Um pregão aqui com alta de 0,41%, seguindo seu movimento de subida, nesse momento agora 0,39%. Para gerar ainda um sinal de correção, perda dessa mínima aqui aumentaria um pouco mais essa chance. Mas enquanto estiver dentro da sua tendência atual de alta no gráfico diário, sem nenhuma sinalização de baixa, ainda fica a expectativa maior de subida. O fato é que o Ibov gerou hoje uma primeira hora muito boa, mas na sequência foi perdendo força no decorrer do pregão. Sinal um pouco mais negativo aqui, olhando para o G60, seria ver o Ibovespa fechar uma hora de pregão amanhã abaixo desse patamar, um pregão dessa terça-feira para baixo dos 108.407, e gerar nova mínima na sequência. Isso aumentaria sim a probabilidade da gente ter algum movimento aqui de correção pelo gráfico diário. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, deixe seu like, deixe seu joinha aqui no decorrer. Agradeço de imediato, isso me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal. Indo para aqui o G60 do mini índice, nós temos aqui topos anteriores, que abriu lá com gap de alta, foi lá, tentou ir lá em cima, voltou, perdeu força, enfim, faz todo um processo de correção e agora está gerou um sinal de fundo, só que está fraco ainda o movimento de subida, mas ainda está dentro de um sinal de alta em cima de uma zona antiga de resistência que agora está funcionando como suporte. Ou seja, se o mercado amanhã abre subindo, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos a favor do quê? Do movimento de subida no G60 e também aqui dessa tendência de alta do G60. Então o movimento de subida seria isso aqui que eu vou colocar em azul, está dentro de um movimento de subida. Por outro lado, se o mercado resolve abrir aqui caindo para baixo dessa região aqui sinalizada, aí sim fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo, preferencialmente da região dos 109.030 ou 109.030 a 108.970. Então, seria essa região aqui de suporte que poderia funcionar como resistência para operações na ponta vendedora de day trade no mini índice. No dólar, dia de hoje a gente tem o dólar com uma forte recuperação, abriu aqui embaixo, vindo aqui para cima, alta de 0,63%, está aí na máxima do dia, G60 se recuperando bem. Então o dólar ficou aqui boa parte do dia travado e aí agora gerou um movimento claro aqui para cima, limpo para cima, representando até força por parte dos compradores. Ou seja, a partir do momento que o dólar volta aqui para cima, sai da confusão e passa a gerar sinalizações de fundo acima da zona aqui no gráfico, eu vou jogar até no gráfico de 5 minutos que vai ficar mais claro. Acima dessa região, comentada, desculpa, comentada no radar do mercado do pregão de hoje, se a gente vem aqui para cima e passa a gerar fundo ascendente, como aconteceu aqui, fica muito mais para se buscar operações de compra a favor dessa tendência de alta. O fundo ascendente, batendo ali na média, fica mais para se buscar operações na ponta compradora, tentando pegar um movimento de subida. Então fica dessa forma para o próximo pregão. Enquanto se mantiver dentro do gráfico aqui de 60 minutos, dentro de um movimento de subida, fica mais para se buscar operação de compra de fundo ascendente, preferencialmente de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5
5 minutos, sabendo que vai ter essa zona de resistência pela frente, primeiramente por volta dos 4,033 e depois na casa ali dos 4,040,5. Para buscar a operação de venda, o que teria que acontecer no próximo pregão? Abre caindo e perde essa mínima aqui quebrar a sequência de mínimas ascendentes, preferencialmente deste candle aqui. Por que eu falo preferencialmente desse candle? Porque esse é o candle que vai até as 18 horas, aí vai ter outro candle aqui no gráfico de 60 minutos que não vai ter uma relevância tão grande, que vai ser um candle só de 15 minutos. Então teria que perder essa mínima aqui de 4,017 para buscar a operação de venda, ou seja, abriu caindo, veio aqui para baixo, gerou topo descendente no gráfico de 10,85 minutos, mais para a ponta vendedora. Vou até jogar no gráfico de 10 minutos para ver o que é esse 4,017. 4,017 está bem aqui, ou seja, basicamente o seguinte, ó, se o dólar abre caindo, vem para baixo aqui, quebra aqui meio que uma sequência de topos e fundos ascendentes, vem aqui para baixo e passa a gerar topo descendente abaixo dos 4,017, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora no dólar em termos de day trade, topo descendente ou até mesmo pivô de baixa. Nas ações, indo aqui para a PETR4 no dia de hoje, queda de 0,53%, está dentro do leilão de fechamento. Perda da mínima do pregão de hoje, aumenta a probabilidade de queda. Por quê? Porque montou um candle de indefinição lá depois de um longo movimento de subida e agora gera um engolfo de baixa no gráfico diário. Até agora nenhum padrão de reversão na PET foi confirmado. Gerou aqui um engolfo de baixa aqui para trás e não gerou nova mínima. De novo gera um engolfo de baixa. A perda da mínima deste pregão aumenta a probabilidade de se ter uma correção na ação. Pode ser uma correção, um movimento para baixo ou mesmo um movimento lateral. Não me espantaria ter um movimento mais lateral, visto a força apresentada por parte dos compradores nesse movimento de subida. E aí, lógico que para buscar operações de compra de swing trade, movimentação lateral seguida de pivô de alta, fica mais para compra. Ou mesmo se gerar um movimento para baixo aqui e proporcionar sinalizações de alta, também, ou seja, de fundo ascendente, seria mais para se buscar a operação na ponta compradora de swing trade na Petro. Para quem está comprado no swing trade, pode trabalhar com stop na faixa dos R$ 29,95. Seguindo para Vale 3, no dia de hoje, alta forte de 2,5%. O ativo finalmente tinha gerado um sinal de alta na sexta-feira e hoje conseguiu sair dessa zona aqui de resistência, com gap, que é algo positivo, fechamento forte para cima. Ainda está no leilão de fechamento, mas vai apontando para um fechamento bom aqui para cima e respeitando nesse momento a zona de resistência dos R$ 49,66 a R$ 49,79, tão comentada nas últimas análises que eu mencionei. E acima disso, R$ 50,00 número redondo e depois R$ 50,30. Então, para quem está comprado no ativo, um dos pontos que dá para se trabalhar com stop, o primeiro seria abaixo da mínima desse candle, se quiser um stop mais bem protegido. A outra abaixo do gap, inclusive gap de corpo, o fechamento completo do gap seria lá na faixa dos R$ 48,44, que teria uma certa proteção de zona de resistência anterior, chamada mudança de polaridade, que aí passaria a funcionar como suporte, e a questão também do gap de alta, que é um ponto de suporte. Então teria essa proteção aí para se trabalhar com stop ali na faixa dos 48 e 43. Para quem está comprado no swing trade, para quem entrou comprando de alguma forma, seria um stop mais bem protegido abaixo de algum patamar de suporte. CSAN3 bateu no objetivo da nossa recomendação, uma compra que a gente estava com ela em aberto, uma compra realizada aqui nesse pregão, e que ganhou força e bateu no objetivo da nossa compra. Essa operação gerou aqui um ganho de 3,92%, então 3,92% aqui o ganho em cima dessa operação, e isso representou no capital total um crescimento de 0,75%. Além disso, nós temos aqui algumas posições em aberto que eu vou comentar aqui nesta análise agora. A gente tem, primeiramente, a compra em STBP3, que bateu no objetivo inicial, que era na faixa de 7,27, chegou a bater em 7,30, mas eu reposicionei o objetivo para a faixa dos 7,35, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho, visto que estava no segundo pregão da operação, segundo dia da operação, e ela podendo vir a buscar ali um ponto mais alto da sua resistência, que seria na faixa 7,36. A primeira resistência que ela tem aqui, que é válida ainda, ou seja, ela não está vindo para um fechamento acima, é R$ 7,23. O stop dessa operação foi reposicionado para R$ 7,03, ou seja, colocando aqui R$ 7,03 e reposicionado o objetivo em 7,35. Então,
não sair mais perdendo, visto que a entrada ele foi por volta de 7,01, não sai mais perdendo, a não ser que abra com gap de baixo, e o objetivo tentando pegar a melhor relação risco-ganho na STBP3, que fechou com alta, tá pelo menos com alta nesse momento de 2,43%, pode alterar aí na saída do leilão de fechamento. Depois disso, vamos falar aqui de BRAP4, que está indo bem, a compra que a gente executou na sexta-feira, começou a evoluir, pregão de hoje com alta de 2,06%, dando uma olhada no leilão, ainda tem um espaço para mais tempo para o leilão. O leilão está apontando para uma perda de força, por enquanto, lá na faixa, se bem que o lado comprador está mais forte, aqui 110 mil ações, aqui tem 87 mil, então a gente tem ainda uma chance de poder subir um pouco esse preço de fechamento. Mas o fato é que gerou um pivô de alta, assim como a Vale 3, são ativos correlacionados. Temos aqui um pivô de alta, uma tendência de alta no ativo e seguimos dentro da posição comprada sem nenhuma alteração por enquanto em cima de BRAP4. Para quem entrou comprando rompimento e até mesmo se quiser trabalhar com stop curto, poderia trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 32,60. Mas por enquanto eu não formalizei nenhuma alteração ainda de stop. Se fizer isso, colocarei dentro do canal DV Invest no Telegram. Depois vamos falar aqui de DTEX 3, Duratex. Nós temos uma posição comprada que está no momento apresentando uma alta aqui de 0,83% nesse pregão e stop reposicionado em R$ 13,03. Ou seja, se a gente olhar para o ativo, está aqui dentro do movimento de subida. Até agora eu não consegui deslanchar, mas está sustentando acima da média móvel de 3 períodos. A entrada aqui foi na sexta-feira, quando ela superou essa máxima e fechou até mal na sexta comparado ao nosso preço de entrada. Está levemente acima do nosso preço de entrada nesse momento. Então, se voltar aqui para baixo, ela gera o quê? Um topo descendente. Vem aqui em cima, vem aqui embaixo, volta aqui em cima e gera um sinal de topo, voltando para baixo da média, seria um sinal ruim. E também no G60 seria um sinal de quê? Estabeleceu aqui uma resistência forte, que ela vinha respeitando todo o pregão e hoje conseguiu fechar acima. Vamos ver se ela vai sair do leilão ainda acima desse patamar. Então, voltar para baixo desse patamar de 13,24 já seria um primeiro ponto negativo, ou seja, voltar a fechar abaixo desse patamar, gerar nova mínima no G60 já seria algo negativo. E pior ainda se perder essa região aqui desse fundo e também dessa região de fundo anterior. Enfim, stop reposicionado em R$ 13,03. Tá aqui também informado dentro do controle online das operações. Na sequência, vamos falar de Via Varejo, VVAR3, recomendação de compra no pregão de hoje, no valor de fechamento do pregão anterior, na faixa dos R$ 7,64. Abriu com gap de alta, eu avisei que se abrisse com gap de alta, eu ia aguardar um recuo do preço para a execução da entrada. Então, essa compra foi executada. Baseada em que essa recomendação? Baseada no bom fechamento que aconteceu na sexta-feira, que já poderia ter feito essa compra na sexta-feira, levando em consideração, a tendência não é de alta ainda, é fato, não é de alta, mas o fechamento da sexta-feira ultrapassa 2 fundos anteriores, gera um sinal de força por parte dos compradores voltando para cima da região que era um piso, que aí tinha passado a funcionar como um teto, aí volta a poder funcionar como um patamar de piso, de suporte, e fecha ainda acima da média móvel de 13 períodos. Aliado a isso, pelo gráfico semanal, a gente tem um ativo que vai fazendo um movimento fraco aqui para baixo e tinha gerado, inclusive, um sinal de reversão do atual movimento de queda para se ter um movimento de alta, que é um chamado martelo. Então, superou já a máxima desse martelo, que foi 7,65, foi a máxima da semana passada. Então, por enquanto, foram essas variáveis, os motivos que me levaram a buscar essa compra em cima de VVR3. Se fechar o pregão de hoje para baixo, que está com a queda de 0,79%, para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos, e amanhã gerar nova mínima, provável saída dessa posição comprada em Via Varejo. Depois disso, vamos falar aqui, só para passar, né, essa compra da Via Varejo, tem que passar os valores aqui, R$ 7,64 ponto de entrada, está 7,58 nesse momento, stop em R$ 7,40, risco de 3,14%, objetivo inicial em R$ 8,00 número redondo e alocando 16% do capital total nessa operação. Depois disso, só para mencionar que saiu aqui o leilão de fechamento da DTEX 3. DTEX 3 fechou aqui em 3,34 com alta de 1,14%. E saiu da STBP3 também um leilão de fechamento puxando um pouquinho para cima. Fechou aqui com alta de 2,86%. Então algo bom lá no G60, ela gerando ali uma sinalização de alta. Indo depois de Via Varejo, falando agora de Rente 3, recomendação de venda na Rente 3, ela fechou com queda de 2,42%, recomendação de venda de topo ali descendente, a ação
veio aqui com um movimento muito forte, perdeu esses fundos anteriores, faz uma correção, volta ali em cima das médias, em cima do gap, aqui o gap de baixo, que é um patamar de resistência, um primeiro ponto aqui, o segundo ponto aqui, bateu ali, gerou um candle de indefinição e hoje a formação de topo. Eu recomendei essa venda no início da última hora de pregão. Então essa venda foi executada, vou passar aqui os dados desta venda, por volta de R$ 42,50, fechou em R$ 42,25. Stop dessa operação em R$ 43,50, que é acima da máxima do pregão de hoje. Isso proporciona um stop ali em torno de 2,35%, que é o risco da operação. Objetivo em R$ 41, número redondo. E alocando 16% do capital total nessa posição de venda. Tentando pegar qual o objetivo dela? Tentar pegar um movimento de baixa, uma parte de um movimento de queda e lucrar com esse movimento de queda. Tem um vídeo aqui de aprendizado no canal, lucrando com o aluguel de ações. Tá? Então você vai entender melhor essa questão da operação na ponta vendedora. Depois da rente de 3, vamos falar de BBDC4. Bradesco, nós temos um ativo que está nesse momento dentro de uma tendência de alta de curto prazo, vou colocar aqui em azul, topos e fundos ascendentes, vai fazendo um processo de correção, até agora não gerou sinal de alta. Eu até fiz uma live ontem exclusiva de tira dúvidas para os alunos do curso Invista Melhor usando análise técnica e falando a respeito de Bradesco, né? Se o ativo no decorrer dessa semana retornar aqui, gerar alguma sinalização de alta, me chama atenção para compra, ou seja, num momento eu estou mais voltado a planejar compra em cima de BBDC4. Qual seria a primeira alternativa de entrada? Superação da máxima do pregão de hoje, ou seja, superação dos R$ 35,27. Segunda alternativa, superação no fechamento acima desses R$ 35,27, ou seja, o chamado ponto de retorno de alta, que também tem um vídeo de aprendizado aqui dentro do canal, um vídeo de aprendizado chamado ponto de retorno de alta. Então, isso seria uma sinalização de alta por parte dos compradores, traria a chance de gerar um movimento para cima. Enfim, é um papel que está aqui no meu radar para avaliar aí no decorrer dessa semana se gera alguma possibilidade de compra a favor da tendência de alta e em cima de um patamar ali de topos anteriores. Dá um zoom menos aqui, ó, para tem esse topo, tem essa região aqui de topo que já foi testada aqui no pregão passado e tem um topinho ali mais para trás. Enfim, entrou na faixa ali principalmente de 34,52 até o patamar de 34,23. Pode vir um pouco mais para baixo, não teria problema em relação à sua tendência. Geraria sinal de compra um pouquinho mais abaixo em cima de BBDC4 e mais longe aqui desse ponto mais alto da resistência, que seria na faixa dos R$ 36,99, R$ 37, número redondo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nesta videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.